Hoje em dia não basta só você ter emprego, você tá numa cidade, às vezes, do interior, tem que ser tudo. Vieram pra cá e falam que não voltam. Não voltam. Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante e um tanto polêmico. Por que eu e a Lari, nós, não iríamos para Ontário se viéssemos para o Canadá agora, neste momento? E se você não nos conhece, eu sou a Lari. Eu sou o Rafa. E nós somos da Hello North Canada. E se você tem vontade de imigrar para o Canadá e não cometer uma atitude de otário, então já Igual se inscreve. Eu e a Lari fizemos no início. Já se inscreve nesse canal, curte esse vídeo e, claro, ativa o sininho de notificações para você não perder nenhum vídeo. Como falamos anteriormente, sim, eu e a Lari aterrissamos em Ontário, assim que a gente chegou no Canadá, igual muita gente que eu conheço. Eu dou aula de tênis aqui. Eu conheço bastante gente, inclusive vários latinos, que também foram para Ontário primeiro. Então é bem comum você parar em Ontário de início. Mas a nosso favor, a minha intenção não era ir para Ontário. Foi por conta do meu consultor de imigração que eu fui parar lá, porque eu fiz uma graduação na área da saúde. E o Rafa... Foi por conta da minha ex, que tinha família em Ontário. Apesar Você queria ir para Manitoba, né? Eu queria ter ido para Manitoba. Eu queria ter vindo para Calgary direto e ele queria ter ido para Manitoba. Então não foi a nossa primeira opção. A gente acabou indo parar em Ontário por fatores externos. Antes de mais nada, algo que precisa ser mencionado aqui, tudo que nós vamos falar nesse vídeo é com base na nossa experiência, na nossa opinião e, claro, no que nós vemos por aí de acordo com os dados. Outra coisa, nós vamos sim mencionar pontos individuais, mas todos eles se conversam, eles estão interligados. Então, por conta desses fatores, e claro, tem muito mais coisa que pode ser mencionada, mas nós não temos muito tempo aqui. É por isso que nós não aconselhamos você que está vindo do Brasil, até mesmo hoje, se nós viéssemos para o Canadá, nós não iríamos para Ontário. Então, começando com o ponto 1. Que é o mercado de trabalho. Todo mundo pensa que, vamos falar sério, Ontário, o pessoal pensa em Toronto. Apesar de terem muitas outras cidades, o foco é Toronto. Que ninguém quer ir pro norte de Ontário, né? É, muito frio. Que é lá na... gente, assim... O Canadá, as províncias são enormes, então o norte, ele é muito norte. É muito norte, tipo, é norte. Norte mesmo. Então, sim, então pensa em Toronto, que é a maior cidade do Canadá, uma das mais famosas mesmo. A mais, né? Se não for a mais famosa. É. Então, sim, quanto maior a cidade, mais oportunidade de emprego. Só que também você tem que pensar que todo mundo quer ir para lá, então é mais concorrência. Você pensa dessa forma, todo mundo pensa dessa forma. Assim. Então, se você não tem um currículo que se destaca no meio da multidão, você tem muita experiência, você pode oferecer alguma coisa muito extraordinária, pode ser difícil conseguir emprego ou não conseguir o emprego que você quer. É, porque realmente é uma correlação positiva. Quanto maior o número de pessoas, né, maior o número de vagas, maior o número de pessoas, maior a competitividade. Então, ou seja, mais difícil de você conseguir uma vaga de emprego. Então, por isso que se você tiver um currículo comum, e não estou menosprezando ninguém aqui, gente, mas quando eu digo comum, é que não está em demanda para a província, ou que no sentido de falta trabalhadores nessa área, então é um currículo que eles estão procurando. Então, se tem muita gente, por exemplo, de TI lá, para eles acaba se tornando um currículo comum, tá? Não é menosprezando nenhuma profissão. E é por isso que eu mencionei no começo do vídeo que eu fui parar em Ontário, por conta do meu consultor de imigração, que me indicou a fazer uma graduação lá na área de psicologia comportamental, na área de autismo, que é uma área extremamente em demanda. Então, para mim, Ontário é uma ótima cidade para eu conseguir emprego. Claro, porque eu tenho um currículo muito bom e extenso dentro dessa área. Mas para uma pessoa, por exemplo, como o Rafa, que é um engenheiro... Vim pra cá como engenheiro, sem muita experiência na área da engenharia. Mesmo tendo experiência no Brasil, você não entra direto aqui como engenheiro, porque é muito complicado você validar isso. Mas, enfim, entrei numa área comum. Para mim, Ontário seria, assim, muito mais difícil. Mas por que para você Ontário não serviria, Rafa? Bom, entrando no ponto 2, como a gente falou que tudo se conecta, vamos falar de imigração. Então, para mim, no meu caso, para a imigração, onde eu trabalhava em Ontário, apesar de ser uma empresa muito boa, eu estava trabalhando na parte de warehouse, que hoje em dia, mesmo há um ano atrás, quando eu estava em Ontário ainda, não era mais em demanda. Então, assim... Eu tinha toda a experiência canadense, eu tinha o inglês, eu tinha tudo, porém a província não ia me chamar. Porque para eles esse tipo de emprego já não é mais interessante. Para termos de curiosidade, durante a pandemia, esse emprego era altamente em demanda. Com certeza. Então, durante a pandemia, minhas chances seriam altíssimas. Pena que eu não estava no Canadá ainda. Então, a gente estava falando justamente isso. Você tem que ter tudo que a província quer para poder imigrar. Hoje em dia não basta só você ter emprego, você tá numa cidade, às vezes, do interior, tem que ser tudo combinado. Tem que estar no interior, fazendo uma coisa que a província quer, que eles acham que vai ser importante para eles, e torcer para eles mandarem um convite. E por isso que eu falei que tudo tá muito interligado, porque como a gente falou no ponto 1, que não são só os brasileiros que pensam em imigrar para Ontário, mas o mundo inteiro. O mundo inteiro. Você encontra todo mundo lá. Então, você tá competindo com as pessoas para conseguir uma vaga de emprego. Você tá competindo com várias pessoas para conseguir o PR. Que o governo te olhe.
Exatamente. Então, a competição, tanto para a imigração quanto para conseguir um emprego, é muito maior que em outras províncias. Por exemplo, British Columbia também é muito complicado, mas eu acho que Ontário ainda é pior. Então, você tem que pensar muito bem antes de querer ir para Ontário, porque assim, você quer o jeito mais difícil? Tudo bem, você Vai pode pra conseguir. Ontário, não Agora, tem porque problema. a gente falou, a Lari tem um currículo muito bom na área da saúde. A área da saúde a gente sempre fala aqui nesse canal. Gente, a área de saúde, assim, você quer emigrar? A área da saúde é o caminho mais fácil, que eles vão estar sempre precisando, sempre. Vamos pensar, quanto mais gente vem para o Canadá, o sistema de saúde ele é público. Então ele vai precisar cada vez de mais pessoas da área da saúde para atender as pessoas que estão vindo. Então eles nunca vão parar de se preocupar com quem trabalha na área da saúde. Exatamente. Então, se você tem um currículo competitivo, tem chances aí de conseguir ser chamado por alguma chamada aí provincial de Ontário, Vai. beleza, funciona. Agora, se você não tem um currículo competitivo, tem um currículo comum em uma área que não é uma área em demanda para a província de Ontário, a gente não aconselha que vocês... É melhor você repensar. Exatamente. Outro fator muito importante porque a gente não moraria em Ontário hoje em dia. Isso vale muito para Toronto, mas também em Ontário no geral. No geral, né? O custo de vida, gente, principalmente aluguel. O aluguel é o seu maior custo desde que você vai chegar não no é nem só Canadá. aluguel, gente, mas mercado. Mercado é muito caro também, transporte. Tudo que envolve ali, engloba a questão do custo de vida em Ontário. É mais alto. Mais alto. Então, sim, o custo de vida é muito alto. O aluguel tá caro, como a Lari falou, o mercado, transporte. Eu posso até comparar a gasolina, por exemplo, em Ontário é mais cara que a gasolina aqui em Alberta. Olha, pra vocês terem noção, na região de Toronto, hoje em dia, em média, um apartamento de um quarto tá custando 2.400. Aqui onde a gente mora, que ainda é região de Calgary, porque a gente tá dentro da região de Calgary, um apartamento de 2 quartos no nosso prédio, tá quanto? Tá 1.700. 1.700, gente. E isso com tudo incluso, Com né? tudo incluso. Com tudo incluso. Então, olha a diferença. E a gente sabe que, por exemplo, Edmonton, que é a capital daqui da província de Alberta, É mais barato ainda. é mais barato ainda. Então, assim, tem muito lugar muito mais barato que às vezes tem uma qualidade de vida muito melhor. Então, outro ponto, principalmente para quem tá vindo pro Canadá, porque assim, você vai vir para cá na incerteza de não sei quando vou conseguir um emprego. E se você vai conseguir um emprego que paga bem, que as chances não são as melhores. Sim. Não é impossível, mas muita gente que vem para cá entra no emprego entry level, De que é aquele... Exatamente. Então, você vai vir ali com a sua reservinha. Tomara que você tenha pelo menos 6 meses, que é o que a gente indica. Exatamente, porque você vai gastar muito dinheiro em Ontário, muito dinheiro mesmo. Gente, o mercado lá não tem condição, não tem condição. O aluguel, como a gente falou pra vocês, é um absurdo. Então, assim, quer vir pra cá, quer emigrar pra cá, seja mais consciente financeiramente falando. O Canadá é tão grande, gente, e eu falo assim pras pessoas, poxa, pensa assim, é um período curto, de médio, o curto prazo, para você conseguir a sua residência permanente. Sim. Então, vai para um lugar que vai ser mais fácil para você migrar, que vai ser mais fácil para você conseguir um emprego, que o custo de vida vai ser menor. E aí, quando você conseguir o seu PR, você pode ir para onde você quiser. Se quiser ir para Toronto, você vai. Apesar de que, nos últimos anos, tem tido um fluxo muito grande de pessoas saindo de Ontário. Inclusive canadenses, tá? Não são só imigrantes, não. E a gente conheceu muita gente aqui. A gente conheceu alguns canadenses aqui que moraram a vida inteira em Ontário. Vieram pra cá e falam que não voltam. Não voltam para Ontário. Então, assim, é um fluxo muito grande de pessoas saindo da província. Por que será? Quarto e último ponto, claro, como nós falamos, tem muita coisa que pode ser mencionada sobre o motivo pelo qual nós não moraríamos em Ontário, mas a questão da saúde, gente. Eu, tenho experiência com a saúde canadense. Ela tem. Tenho experiências muito negativas com a saúde canadense em Ontário. E uma coisa que eu falo para vocês é que é muito demorado tudo naquela província. Para vocês terem noção, quando você pega a estatística de horas de espera na emergência, Ontário está, se não me engano, em primeiro lugar, ou ela é uma das mais demoradas. As pessoas ficam lá esperando de 8 a 12 horas, se eu não me engano, para serem atendidas, em média, e depois 24 a 48 horas para conseguir um leito, se eles precisarem de um leito, gente, uma cama. Então, eu nunca fui no hospital em Ontário, eu já mas fui quando eu morava lá, eu tinha um amigo meu do meu prédio que se acidentou de bicicleta na neve. Isso é uma outra história. Enfim, ele ficou, acho que a noite inteira no hospital para conseguir ser atendido de emergência. Foi só, tipo assim, ele se ralou, se machucou, não chegou a quebrar nada. Foi só, tipo, um atendimento bem basiquinho e ficou, acho que 8 horas.
E a gente vê aí relatos de várias pessoas que hoje estão em Ontário e elas esperam meses para conseguir uma consulta com um especialista. Claro que tem todo um processo de triagem que eles fazem para ver se o seu caso é urgente ou não, mas mesmo assim, como nós falamos, uma grande quantidade de pessoas acaba sobrecarregando O sistema de saúde. Então, assim, se você tem necessidade de ter ali um atendimento, um pouco mais rápido. Ontário não é a sua opção. Como, por exemplo, eu falo por experiência, o Rafael percebeu. Em Ontário, eu demorava meses para conseguir uma consulta com um especialista. Aqui tudo tem sido muito mais rápido, tem mais rápido. Quando a gente vai até para Vancouver, que também aparentemente funciona melhor. Não é por uma questão de Alberta ser ruim, gente. Sim. É por uma questão de médicos que eu conheço no Brasil, conhecerem médicos que trabalham lá, então foi uma recomendação. Por isso que a gente vai para Vancouver. Mas sim, o sistema de saúde em Ontário tende a ser muito demorado e está realmente muito sobrecarregado. Então, eu acho que é um ponto aí a ser considerado. Sim. Esses são alguns pontos, lembrando nossa opinião e experiência, porque nós moramos em Ontário, a Lari morou muitos anos, eu morei só 1 ano e meio, ela morou mais de 6, então são realmente experiências nossas e tudo que nós vivemos e nossas opiniões. E como a gente falou, tem muita coisa que dá pra ser mencionada. Por exemplo, gente, o trânsito é insuportável. O Rafael do Rio, acho que ele tá acostumado. Não, é ruim mesmo. Tem até eu vi vários memes quando eu tava lá, que tipo, o Ontário fica 1 hora de Ontário. Tipo assim. Mas, tudo demora. Aqui a gente faz. Gente, eu cruzo a cidade inteira. É meia hora. O chinês fala, nossa, você dirige meia hora. Sim, é mas maravilhoso. A estrada é ótima, tem várias vias alternativas. Então, assim, você cruza a cidade inteira em meia hora. Então tem muita coisa, gente. Tem muito trânsito. A cidade hoje em dia, na minha opinião, tá muito suja do que era. Assim, por exemplo, eu falo pro Rafael, não, ele quer, o sonho dele é conhecer Nova York. Eu falo pra ele que eu não vou levar ele pra lá porque eu conheço. Eu detesto Nova York, porque a cidade é suja e tem vários problemas. Gente, vamos fazer uma comoção pra lá e me levar pra Nova York. Tá? Não. E Toronto é a mesma coisa, gente. A cidade tá muito suja hoje. Muito trânsito, assim, tá muito difícil de morar lá, muita poluição. Então, assim, é a nossa opinião, claro que no final das contas vocês vão tomar a decisão de vocês, mas principalmente para quem está vindo para cá e tem a intenção de migrar, coloque na ponta do lápis todos esses pontos, analise muito bem o seu currículo, enfim, as suas qualificações, até para aplicar para a residência permanente, e aí sim, veja qual província se encaixa melhor no que faz mais e o que faz mais sentido para vocês. Esse vídeo fez sentido para vocês? Concordam com a gente? Não concordam? Tem alguns pontos que vocês acham que precisam ser mencionados? Esquecemos alguma coisa? Deixa aqui nos comentários que a gente vai ter o maior prazer de responder vocês, e fiquem ligados que toda semana tem vídeo novo sobre coisas polêmicas e a vida aqui no Canadá.